Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo. Aqui no YouTube, Todo Poder Emana do Povo. No Twitter, você encontra na conta do Aliados Brasil Oficial. Deixa eu pedir para você que já está aqui nos acompanhando, nos assistindo, está no chat, colocar a cidade de onde você nos assiste, o lugar de onde você nos assiste, o país de onde você nos assiste, para ajudar nessa interação do chat. Você que está no Twitter, saiba que você também pode comentar, e os comentários aparecem aqui para mim, e eu os colocarei na tela. Então, você que está no Twitter, no X, nos ajude também nesse engajamento, retweetando, compartilhando o link da nossa transmissão. É muito necessário pedir para que todos vocês compartilhem esse link, já que as plataformas, elas infelizmente têm ocultado o conteúdo da direita. Os canais de esquerda têm mais audiência do que nunca tiveram a audiência que eles têm hoje. E isso não é porque o povo segue a esquerda, a gente sabe disso. É porque a plataforma entrega muito mais o conteúdo da esquerda, em vez de entregar o conteúdo da direita. Lá as pessoas entram para acessar, e aqui as pessoas não entram para acessar e acompanhar a transmissão. Deixa eu trazer para a tela aqui o professor André Queiroz, que ontem à noite fez lá no Aliados o nosso Jornal da Noite, e a gente conversava fora do ar, né, André? Antes de você dar seu bom dia, aliás, você dando o seu bom dia, de como a transmissão lá tem uma audiência muito maior passando no Twitter do que no próprio YouTube. Bom dia, André. Bom, primeiro de tudo, bom dia, né? Bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto, que vai entrar agora. Um bom dia especial, muito especial, como sempre, para a nossa querida e qualificada audiência. E realmente, Gustavo, se eu não tiver errado, estava 4, 5 mil pessoas ao vivo, entendeu? A nossa mediadora, André, por sinal também, nota 1000, entendeu? A gente vê 4, 5 mil pessoas lá, aqui sempre nessa faixa de 2.000, a gente pedindo mais, não é isso? Agora, a nossa audiência pode nos ajudar, né? É só lembrar do Van Diesel. Tem aquele filme lá do Triplo X, aqui o Triplo C. Curte, compartilha, comenta e manda para o teu amigo de esquerda. Bom dia. Pois é sempre bom lembrar que tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, inclusive o motivo da nossa capa da thumb de hoje do nosso jornal, é justamente por conta da atuação das redes sociais. Como elas atuaram e continuam atuando, atendendo alguns pedidos formais, né, que não significam que estão dentro da lei, e outros pedidos informais. Foi uma denúncia, inclusive, do Elon Musk, a gente fala Elon, né, do Elon Musk, de que era para dizer que estavam violando o conteúdo da plataforma, quando não era isso que acontecia. Então, a gente sabe que, infelizmente, as plataformas estão atendendo, não sabe se motivo efetivamente, mas atendem os pedidos daqueles que exercem poder político sobre essas plataformas, e aí prejudicam demais o nosso trabalho. Ontem nós tivemos um anúncio do Google e do Meta, as duas plataformas muito grandes. Google, que é dono disso daqui, que é dono do YouTube, Meta, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, dizendo que não vão mais impulsionar conteúdo político. Agora, será que não vão mais impulsionar conteúdo político de todos, ou só daqueles conteúdos políticos que eles já não impulsionam mais? Fica essa pergunta. Agora, quando vem de forma tão clara assim, né, André? Não está nem na nossa pauta de hoje, mas eu vou jogar essa bola para você. De forma tão clara assim, que uma plataforma vem e diz: nós não vamos impulsionar conteúdo político, significa que, claramente, que não há interesse de que o debate político seja feito pela sociedade, né? Já que as plataformas, nos dias de hoje, elas são as verdadeiras arenas de debate, né? Elas são as verdadeiras praças públicas que nós tínhamos na Grécia, onde se debatia principalmente a política, né? Tem uma questão interessante, estava conversando com um amigo meu que é jurista também, né? Para nossa audiência entender que existem locais públicos e locais particulares. E locais de acesso público e de acesso particular. Então, vou dar um exemplo para a nossa audiência entender. Seu José, a tua casa é um bem privado, que é seu, a casa é sua, de acesso privado, só entra quem você quer. Mas uma boate é um local privado, que a boate tem dono, mas é de acesso público. Pagou a entrada, entrou. Eu tenho uma praça, que é local público de acesso público, entendeu? Eu tenho um gabinete de um deputado estadual, federal, por exemplo, que é um local público, mas de acesso privado. O gabinete dele pode ser, inclusive, trancado, porque é de acesso
privado. É você ter noção do ambiente. Ah, não, mas o gabinete do deputado é de acesso público. Eu sei, mas o gabinete dele, onde está lá o escritório dele, o escritório não, bom, o gabinete dele é de acesso privado. Só entra com... Já entendeu? E o que a gente está falando é quando você fala do Meta, quando você fala do Google, é um local público, é um local privado, porém de acesso público. E ele está ganhando tanta relevância pública que passou a ser relevante para as decisões nos pleitos eleitorais. Então, enquanto o Gustavo ficava falando, não é o caso dele, quando a gente ficava falando, botando um memezinho de canetas azuis, estava tudo tranquilo. Agora, quando as pessoas começaram a dar opinião política delas, e, para nós, pelo menos, externalizando a verdade para muitos, verdades que junto também vai muita mentira, realmente, eu não posso dizer que na internet todo mundo fala a verdade. Acho que a grande maioria é mentira, é exagero, é falsidade, porém é uma ágora pública. Se é uma ágora pública, tá? Onde todos comentam, naquela parte de Sócrates, né? Coloca um caixote em cima e fala na praça. O Estado passou a querer regulamentar. Eles não vão conseguir, não, Gustavo. Exatamente isso, né? Esse é o conceito, né, da ágora, né, da praça pública, né, onde os gregos, eles, principalmente os atenienses, né, eles discutiam a polis, a sociedade, né, aquilo ali. E hoje essa discussão se dá efetivamente nas redes sociais, né, que são, como o André falou, empresas privadas, mas elas prestam esse serviço de fazer com que a população discuta a sociedade. E a política faz parte da sociedade. Só que fica muito claro que eles não querem que você discuta a política. A política não pode ser discutida. Aliás, durante o período pandêmico, nós não podíamos discutir uma série de outros assuntos, e vocês sabem quais são os assuntos que a gente está falando, e não era por ordens de tribunais, não era por ordens constitucionais, nada disso. Era por determinação das próprias empresas. Assuntos de interesse da sociedade, assuntos de interesse da sociedade civil organizada, que não podiam ser discutidos. Apenas uma verdade ou uma narrativa era permitida, apenas um pensamento era permitido. Você só pode falar nesses ambientes aquilo que o dono do ambiente quer que você fale. E então, por conta disso, lá atrás, por ter sido cerceado na rede social, no antigo Twitter, o Mark Zuckerberg perguntou quanto custava, porque foi depois dele ter sido cerceado, foi depois dele ter sido censurado, quanto custava o Twitter, e ele disse que compraria o Twitter. E comprou. Fez uma oferta, a oferta não foi atendida, teve a questão da oferta pública, o Twitter passou dados inflados, isso é outra questão importante que a gente precisa discutir, dados inflados sobre o número de seguidores. Ele ameaçou não comprar o Twitter e, no final das contas, ele acabou comprando o Twitter. E hoje ele permite que o Twitter seja uma praça de debate. E ele, sim, não vou dizer persegue, mas ele, sim, existe uma campanha dentro do Twitter, principalmente nos posts de governança do Twitter em inglês, para evitar perfis falsos, clickbaits, uma série de coisas. O Twitter vem trabalhando nesse sentido. Será que o que acontece nessas redes sociais de agora? Será que os números de visualizações, que os números de inscritos, que os números de seguidores de alguns perfis são reais? Será que esses números são verdadeiramente reais? Será que esses dados apresentados são reais? A gente fica questionando sempre isso. A gente já viu, e viu ao vivo na semana passada, o Canuto que está aqui para entrar presenciou isso, nós vimos um bug no YouTube. E uma transmissão de uma hora para outra caiu para 15 pessoas. Aí, sugestão do Canuto, coloca a enquete para a gente ver quantas pessoas vão responder, porque essas pessoas estão no chat, essas pessoas estão assistindo. Você não conseguia responder a enquete. Enfim, tem muita coisa esquisita, tem muita coisa errada que não está certa, não é isso? Doutor Alex Canuto, muito bom dia. Aqui, bom dia, Gustavo. Bom dia, André. Bom dia a você que acompanha o canal Todo o Poder Emana do Povo. Já que você está falando do assunto esse, Gustavo, eu não sei se o que aconteceu hoje, que a thumb da transmissão parece que está o logo do jornal, não tem nada na thumb.
né? Vou ver aqui. Para mim estava aparecendo. Pra mim aparece só o principal logo, né? Deixa eu entrar aqui com uma outra janela no YouTube para ver o que aparece. Mas Eu não vamos lá, sei se dá pra vamos lá, mostrar Camilo. aqui, não vai mostrar, ele mostra, né? No celular não adianta. Vou tirar a foto aqui, mas... Exatamente. Falamos de uma outra rede, caiu. Provavelmente por ser concorrente, né? Eu vou dar um print na tela aqui, vou mostrar aqui a tela para vocês. Deixa eu mostrar, mas vai lá, Canuto, vai apresentando seu pensamento aí em relação a isso tudo. Gente, vivemos uma ditadura no Brasil, temos que chamar as coisas pelo nome, né? Hoje, o conceito, você falou da Ágora ateniense, né? Ali na Grécia Antiga, em Atenas, surgiu o conceito de democracia direta. Ali não tinha congresso. Não tinha congresso. Eram cidadãos que discutiam política o dia inteiro na Ágora, na praça. E aí, ó, olha lá. A transmissão hoje, tu vê embaixo que os outros dias, cada dia tem uma thumb diferente. A de hoje está lá. Ele replicou a logomarca do canal. Não colocou. Você fez uma outra thumb que não está aparecendo, né, Gustavo? Fiz outra thumb que não está aparecendo. Eu vou jogar na tela daqui a pouquinho a thumb que a gente fez. Esse acho que ainda dá para trocar, não sei se. Vou trocar. Ao longo do programa eu vou trocar. Vou manter lá um censurado para a gente saber. E aí está dizendo, na Ágora, né, mas como é que era em Atenas? A cidade de Atenas tinha 200 mil habitantes. Eu não lembro aqui exatamente os números, mas assim, era coisa de 70 mil escravos, uns 20 mil comerciantes, artesãos. Comerciantes na época era gente desqualificada, gente tinha, né? Comerciante, artesão, aí você tirava mulheres, crianças, sobravam 10 mil cidadãos, vamos dizer assim. Claro, já tinha 70 mil escravos trabalhando para manter os 10 mil, entre aspas, desocupados, o dia inteiro na Ágora, na praça pública, discutindo política, não tinham que trabalhar. Essa é a verdade, tem que ser verdade, tem que ser dita. Não trabalhavam, ficavam o dia inteiro lá na Ágora, discutindo política. E aí sim, exercia a democracia direta. Hoje em dia, no século XXI, não dá para você exercer a democracia direta, né? E o conceito é que não dá. E aí você elege um parlamento que representa proporcionalmente o povo para exercer essa democracia. Não tem como o cidadão querer votar uma lei. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, uns 100 mil, mais ou menos 110, 120 com título de eleitor na mão. Como é que 110 vão votar? Você teria que fazer os plebiscitos, referendos. Isso é custoso, é trabalhoso e tal. Aí você cria um parlamento para isso. Foi criado com a maior boa intenção, só que vira filtro, tá? Filtro da vontade popular. É um dos filtros do parlamento. E aí o povo não exerce a democracia direta mais. Só que eu acho que a gente deveria começar a pensar mecanismos de democracia direta mesmo. Porque várias vezes o povo brasileiro demonstrar seu apoio, que quer, foi para a porta dos quartéis, tinha uma multidão, milhões de pessoas, somando todos os quartéis do Brasil, eram milhões de pessoas. Foram milhões de pessoas na jornada de 2013, no impeachment da Dilma, do Collor também, na Marcha da Família de 64, milhões de pessoas na rua, né, demonstrando a sua intenção. E aí que muitas vezes é filtrada pelo parlamento e pelas demais instâncias políticas no Brasil, como o judiciário também, que não tem legitimidade para fazer 1/10 do que estão fazendo, e ficam exercendo o poder político que deveria ser do povo. Afinal, está escrito na nossa Constituição, logo no comecinho, acho que artigo 1, 2 ou 3, eu não lembro, que todo o poder emana do povo. Está escrito lá. Está escrito lá. Que o povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Diretamente, democracia direta, ou por meio de seus representantes. Tem que ter mais democracia direta no Brasil e menos o por meio de seus representantes. É isso aí. Bom, vamos entrar nos assuntos do dia. Eu estou lá mexendo na capa, vou mudar a capa, daqui a pouco eu boto a capa certinha aí para vocês. Deixa eu pegar. Show do bilhão, né? A gente entrou no show do bilhão. O governo abriu o cofre, né, André? O governo, mais uma vez, vai raspando o tacho, catando. É o governo que mais tirou dinheiro dos brasileiros, né? Arrecadação recorde. Arrecadação recorde, 190 bilhões. Economia, corta isso, corta aquilo outro, aumenta imposto e vem com um número desse, né? E aí o Lula garantiu o reajuste salarial para todas as carreiras federais, todas. O presidente da República afirmou que todos os servidores públicos federais terão reajuste salarial. O anúncio foi feito na terça-feira, dia de ontem, anteontem, né, durante o café da manhã com os jornalistas no Palácio do Planalto. Sem dar uma data específica, ele garantiu que o aumento será concedido. Porém, segundo ele, não será possível atender a integralidade dos valores solicitados pelas categorias.
e aí disse lá o imperador da mentira, como gosta de dizer o André: nós estamos preparando aumento de salário para todas as carreiras. Nem sempre é tudo o que a pessoa pede, muitas vezes é aquilo que a gente pode dar, fecha aspas, informou o imperador. E aí, André, dinheiro, 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 e vai dando dinheiro para se manter no poder, né? É aquela história. A gente precisa compreender isso. Que existe um mecanismo maravilhoso, que é quando você faz a transferência de dinheiro. Um socialista, ele falaria o seguinte: olha, gente, audiência qualificadíssima aqui, dos comunistas aqui, a grande virtude do sistema socialista é que nós temos mecanismos de retirada de excesso de dinheiro dos ricos para entregar para os pobres. Esse é o nosso mecanismo. Estão entendendo? Beleza, legal, coisa linda. Aí você olha na prática, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, a média do funcionalismo público do Brasil... Eu não estou sendo contra o funcionalismo público no Brasil, não, tá? Eu estou apenas dando dados, tá? Eu não vou lembrar um número, mas é em torno da mesma função desempenhada no setor público e no setor privado, ele ganha 3 vezes mais nas funções mais básicas, entendeu? Então, o cara numa empresa estatal, que ele é assessorista, por exemplo, que é uma função básica, respeitosamente, ele ganha em torno de 3 vezes mais do que o mercado. Eu tenho, por exemplo, uma ideia de que o funcionário público só deveria ter aumento quando o PIB crescesse. Tá entendendo? PIB cresceu, salário, o vencimento, no singular, do funcionário público deve crescer. Porque é o PIB que paga. Se é o PIB que paga o setor público, só deve ter aumento quando o PIB crescer. Ah, mas o PIB não está crescendo. Então o Estado não tem porque tem mais serviço, está ganhando menos. É só uma tese que me parece correta, mas eu aceito quem pensa diferente. Nesse império da mentira é o contrário. Entendeu? Ele está tributando. Aqui no Brasil, a tributação é a maior no consumo. E quem consome mais são os pobres, proporcionalmente ao salário. Porque o rico, ele gasta mais com serviços e investimento. E o pobre, com consumo, proporcionalmente ao seu salário. Então, eu mordo o salário do trabalho dele e prometo aumento para os funcionários públicos, que, em regra, a classe média, classe altíssima no Brasil. É isso? E ainda tem projeto ainda do Pacheco dizendo o seguinte, para a nossa audiência entender, não importa se... Eu não estou também falando contra, não. Eu sou contra, claro. Quinquênios, que foi extinto lá no Fernando Henrique Cardoso. A cada 5 anos trabalhados, não importa se você é um bom funcionário ou um mau funcionário, você vai ter um reajuste de 5% do seu salário, fora todos os reajustes que você obtiver. Ganho salarial de 10%. 10%, os 5% não estão incluídos. Isso, para um país pobre como o nosso, é uma vergonha. É uma vergonha. Todo brasileiro se insurge contra isso. Todo brasileiro quer um Estado menor. Se eu quero um Estado menor, eu deveria ter menos funcionários públicos, menos estatais, menos impostos, menos intervenção do Estado na economia. É difícil entender isso. Só que, às vezes, o cara ele é interessante. Ele quer menos intervenção do Estado na economia, menos intervenção do Estado nas estatais, menos impostos, mas não é contra o funcionário público. Não, funcionário público não. Está entendendo? Não estou falando contra funcionário público. Estou dizendo o seguinte, que o funcionalismo público também é gasto estatal. E o pior, quando o funcionário público entra, ele tem uma coisa chamada, depois de 3 anos de efetivo exercício, estabilidade. O que você tem que fazer? Olha que interessante. Um funcionário público que tem estabilidade, e esse funcionário público comete algo para ser exonerado ou demitido, eu tenho que ter outros 3 funcionários públicos. Eu instauro um PAD, que esse é o presidente, 2 vogais, para tirar um funcionário público. Então, eu tenho um funcionário público, quando ele faz besteira, eu tenho que chamar outros 3 funcionários públicos para demitir esse cara. Eu fico sem 4 funcionários públicos atuando para o serviço público, mas estão somente para a máquina estatal. São críticas que eu faço pontualmente aos funcionários. Não sou contra funcionário público, não, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo apenas que a gente abra os olhos para o nosso mecanismo. Esse império da maldição aí está abrindo o concurso público a roda e a balde. E eu, sendo professor, seria até bom, porque eu teria mais alunos. Mas eu vejo o caminho que o Brasil está caminhando para um caminho que muitas vezes é sem volta. E Canuto, ele assinou, tá? Ele prometeu, mas já assinou.
o governo assina reajuste de benefícios para servidores. Veja os valores que eu vou lhe passar aqui, que eu vou passar para vocês aqui, veja os valores que eu vou passar. Ele disse que o governo dará o que pode, né? Não será concedido um reajuste linear. O pessoal estava muito deprimido. Aliás, ele não falou isso. Ele falou assim, abre aspas, o pessoal estava muito, 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 muito reprimido. Eles não faziam greve há muito tempo. Não tinha aumento de salário há muito tempo. Nós estamos preparando aumento de salário para todas as carreiras. E vão ter aumento. E aí, depois ele veio falar que não consegue aumentar tudo, etc. e tal. Aumento também nos benefícios. A proposta do governo de reajustar os benefícios foi normalizada em 10 de abril. Após discussões ocorridas no âmbito da Mesa Nacional de Negociação Permanente, o governo deu um prazo para as categorias de debaterem suas bases. O auxílio alimentação dos servidores federais vai subir de R$ 658 para R$ 1.000. O auxílio saúde de 144 para 215. O auxílio creche de 321 para R$ 484. Os recursos para bancar esses reajustes já estão reservados no orçamento de 2024. Os servidores ainda demandam a equiparação com os valores pagos pelo Executivo, aqueles do Legislativo e Judiciário. Para fins de comparação, o Legislativo paga R$ 1.331 em auxílio alimentação, enquanto o Judiciário paga R$ 1.182 em auxílio alimentação. Canuto, como é que você vê essa ação do governo federal, ano de eleição, né? Na verdade, assim, tá PT sendo PT, entregando uma parte do que prometeu, né, que tinha sinalizado com valores maiores que isso. Na verdade, isso não é reajuste salarial, é reajuste dos benefícios, né, não é um reajuste salarial, no salário mesmo está mexendo só na parte indenizatória. Assim como prometeu em outros setores também, não entregou tudo que prometeu, em Lei Rouanet, para os artistas, no parlamento, nas emendas, não entregou tudo. A questão que eu já coloquei aqui em transmissões anteriores, para onde está indo esse dinheiro? Porque a arrecadação aumentando, certo? Déficit aumentando. E o governo não honrando esse compromisso, dando aumentos pequenos, né? E uma coisa assim, por mais que tenha dado aumento no executivo, você leu aí uma coisa certa. O executivo não é o lugar onde tem os maiores salários e abusos do poder público, tá? O executivo, o número de funcionários, eu também não tenho aqui o número de cabeça, mas é um número absurdo, assim, sei lá, 600 mil funcionários, vamos supor, 600 mil. Legislativo vai ter uns 20 mil, 30 mil, o judiciário 100 mil, alguma coisa, não se chute, é mais ou menos isso a proporção. O número de pessoas no executivo é muito alto, em comparação aos outros poderes. É mais que o triplo da soma dos outros dois, né? E que, bem ou mal, quem tem a responsabilidade orçamentária do Brasil é o executivo. Se faltar remédio no hospital, a culpa é do presidente. Ninguém vai culpar o deputado ou o juiz, vai culpar o presidente, né? É mais cabeças, mais bocas para alimentar. Então, você compara. E hoje, o auxílio, e no passado foi até mais baixo, tá? O auxílio, por exemplo, alimentação do executivo, que teve um reajuste, acho que o ano passado, aí foi de 400 para 600, agora vai para 1.000. E no judiciário é muito mais alto que isso. Os fura-teto estão no judiciário, a maioria está lá. O legislativo tem um pouco, o executivo é muito difícil ter fura-teto, tem, mas é muito pouco. Aí o legislativo tem um pouco mais e os fura-teto estão no judiciário. Eu vi outro dia a estatística também, desculpa, hoje não vou dar a fonte de terceira coisa que eu não vou dar o número preciso aqui da fonte, né? Peço desculpa disso. Mas que mais de 90% dos juízes estão acima do teto. Estão ganhando acima do teto. Ou seja, só o que acabou de entrar na carreira, enquanto ele está no estágio probatório, antes de ganhar a vitaliciedade, praticamente só esses aí que ainda não estão furando o teto. E depois vão furar o teto. E agora, já a gente vai comentar para frente também, eles querem colocar o tal do quinquênio. Quinquênio significa o seguinte, a cada 5 anos trabalhado, você vai ganhar 5% de aumento do nada, sem fazer nada. E, pela proposta que está em tramitação no Congresso, é retroativo. Então, o cara que hoje tem 15 anos de carreira, aprovou a PEC, no dia seguinte ele ganhou 15% de aumento. Você está abismado com isso? Eles estão querendo incluir também tempo de advocacia. Tempo antes do cara ser juiz. Trabalhou com trabalho jurídico, vai contar para o quinquênio dele. Aí, apresentaram a PEC, claro, pela regra, se é para juiz, estende para membro do Ministério Público, né? E aí colocaram também outras carreiras aí, a AGU, policial federal, delegado da PF.
Entrou tudo aí no pacote, no trem da alegria. Esse é um mega trem da alegria muito maior do que o do executivo. O executivo você pode falar, está aumentando lá o salário para o auxílio moradia, o auxílio de alimentação para muita gente. É verdade. Verdade, mas para muita gente que ganha pouco, você está aumentando de 600 para 1.000. E o quinquênio do judiciário? Né? Então, assim, é um trem da alegria aqui, o outro ali, um maior, um menor, aí um ganha o trem da alegria, o outro ganhou, quero também. E aí você vai, nesse aumento de salário, o governo deu uma segurada, sim, mas e segurar a PEC, que o Pacheco quer aprovar, a PEC do quinquênio do judiciário, dos juízes ali. É uma atrás da outra. Aprovam aqui, abre a porteira. Sabe por que teve, por exemplo, teve reajuste para servidores do ano passado? Por quê? Porque no apagar das luzes do governo anterior, do Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava com a Erisipela, não dava entrevista, estava lá no Palácio, o PT articulou, a esquerda, né? Vamos dizer, o PT articulou ali, conseguiram aprovar aumento para o judiciário e para o legislativo de 9%. Para o executivo, não. Né? Aí sim, no ano seguinte, o PT foi lá, o executivo, aliás, o legislativo e o judiciário ganha 9% para os servidores, então 9% para o executivo. É assim, um ganha, aí pronto, aí todo mundo quer também, alguém paga essa conta. Se tiver que começar a cortar abuso, na minha opinião, tem que cortar os fura-teto. E aí é judiciário. Fura-teto é judiciário. Tá? A PEC está lá proposta pelos próprios juízes. Ali que está o problema mais grave, nos fura-teto. É a minha opinião. Aqui? Tá sem som? Pronto, voltei. Deixa eu voltar para minha tela aqui. E aí, né, André, o Canuto já entrou nesse assunto dessa PEC, né, do quinquênio aí, dessa história do quinquênio. Nós temos um exemplo de como eles não ligam para nada. Vejam só o que eu vou ler aqui para vocês. Filho do ministro do Tribunal de Contas da União ganha vaga de conselheiro e salário de 86 mil. O advogado Vital do Rego Neto, filho do ministro Vital do Rego Filho, do Tribunal de Contas da União, foi eleito para o Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica nesta terça-feira. O cargo vai lhe render um salário mensal de R$ 86,5 mil, totalizando R$ 1.200.000 ao ano. A remuneração que será paga ao novo conselheiro por 4 anos ainda exclui benefícios, como vale-refeição, seguro-saúde e seguro de vida. A indicação de Vital do Rego Neto à Assembleia Geral da CCE foi feita pela Companhia Energética de Minas Gerais, com o endosso do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva. Vital Neto é também sobrinho do vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. André, a realidade do brasileiro é muito diferente dessas pessoas que estão aí ganhando uma fortuna e conseguindo essas boquinhas. A gente vê o governo fazer o que está fazendo, né? A gente vê o governo colocando em conselhos os seus apadrinhados, atendendo ali as questões políticas, só que os brasileiros estão sentindo no bolso e 79% dizem que o preço dos alimentos aumentou. Pesquisa realizada pelo IBOP, tá? Pelo IPEC, o antigo IBOP, aponta que a maioria dos brasileiros, 79% deles, acredita que o preço dos alimentos aumentou nos últimos meses no país. Enquanto isso, uma parcela menor, representando 9% dos entrevistados, acredita que houve uma queda nos preços dos alimentos. E 11% acham que os preços dos alimentos continuam iguais. A gente não precisa nem ler o restante, né? A percepção do brasileiro, não sei a sua, o mercado que você faz. Se você souber que não teve aumento, você me diz aí, já que a gente mora na mesma cidade, André. Aumentou tudo, mas enquanto isso, cargo de 90 mil para um, mais benefícios, cargo de não sei quanto para outro, mais benefícios. Vamos atender o funcionalismo, porque é ano eleitoral, 5 bilhões de emendas para o Congresso Nacional, e o povo vai passando e pagando o preço disso tudo, né, André? Transferência de riqueza do pobre para o rico. Mas primeiro, Gustavo, assim, deixa eu espancar qualquer dúvida, porque eu tenho que ser muito claro. Primeiro, aqui é óbvio, nem o Canuto, nem eu, nem o Gustavo seríamos idiotas. Isso é coisa de gente idiota. Eu não faria isso jamais. De generalizar qualquer classe de pessoas. Então, eu não poderia falar que todo funcionário público não merece o que ganha. A pessoa fala uma coisa dessa, é um débil mental. Então, ninguém falou isso. Ok? Segundo ponto, a gente está falando sobre as distorções das questões salariais, das questões de estabilidade,
das questões dos aumentos desenfreados. Terceiro ponto, se o cara é funcionário público, desempenha uma função importante e tem uma remuneração adequada para tanto, está correto demais. Então, é óbvio. Tá? Então, para deixar muito claro. Ai, o professor falou mal dos funcionários públicos. Eu não. Estou falando bem dos funcionários públicos, estou falando muito mal de aumento salarial com dinheiro público sem um critério específico. Até porque, quando eu dou para uma classe, eu tenho que dar para outra. Ai, André, você está errado. O burro está na Constituição. Existe o chamado mecanismo de vinculação remuneratória com relação à carreira da pessoa. É só você pensar num quadrado com uma escadinha. Se aquele cara da escadinha aumentou, todos os abaixo têm que ser aumentados proporcionalmente com suas funções. Está na Constituição. E o critério para todos os poderes é o ministro Supremo. Quando é que o ministro Supremo ganha? Quando eu aumento o ministro Supremo, eu aumento todos os juízes. Já tem isso já. Eles querem agora, a cada 5 anos, ganhar 5% a mais. Para entender. Ai, professor, você me desculpa, eu conheço um amigo meu que é funcionário público, ele desempenha uma função, trabalha todo dia e ganha pouco. Então ele deve ganhar mais. Entendeu? Agora, eu não vou saber o número, mas eu posso afirmar com segurança que mais do que 90% dos juízes recebem acima do teto. Porra, você tem uma casa. Teto é o que está em cima. E se 90% dos juízes estão acima do teto, não é teto, é piso salarial. Piso salarial. O teto vira piso. Então, para deixar muito claro isso, e vou repetir mais uma vez, outra vez, novamente. Não estou falando mal dos funcionários públicos. Estou falando mal das distorções que existem no nosso país. Bom, quem não entender, aí me desculpe, eu não consigo explicar melhor. Agora, falando com relação a isso que está acontecendo, você botar um filho do ministro Teceu nisso, eu também falo a exaustão esse negócio, que é a imagem que a gente passa para a sociedade. Eu dou sempre o mesmo exemplo, respeitosamente, que a Suzane von Richthofen. A Suzane von Richthofen matou os pais. Ela presa, eu mando um recado para o mundo, para o Brasil. Não mate os pais que dá M. Quem mata pai está na cadeia. Quando eu solto a Suzane von Richthofen, não foi o caso dela. Com pouco tempo depois, e ainda recebe herança, não é o caso dela. Qual é o recado que eu mando? Ao contrário. Vale a pena matar os pais. O pai é meio chato, a mãe é meio chata, contrato um namorado, bato na cabeça, recebo herança e fico 1 ano preso. Não foi o caso. Mas estou dizendo que a soltura de alguém manda um recado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem o Eduardo Cunha, tem o Sérgio Cabral, que anda agora em Copacabana e Ipanema, sem tornozeleira, condenado a 400 anos. Eu quero que a audiência entenda que eu não estou falando do Sérgio Cabral. Eu estou falando da estrutura do Brasil. Quando o cara é condenado a 400 anos, ele está na rua de boa, fazendo live e assessoria para políticos, manda um recado. Olha, o crime no Brasil compensa. Você pode ser condenado a 400 anos e fazer assessoria. Porque existe uma pessoa, que eu não posso falar o nome, que ele ficou 580 dias na Polícia Federal de Curitiba. Ficou. Porque ele foi em 4, quando eu falo 4, porque o Supremo negou habeas corpus. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda, em terceira, 8 habeas corpus do Supremo. Soltar esse cara, não. Ele falou por 8 vezes. O Supremo falou, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não vai ser solto, nega o habeas corpus, porque existe que ele cometeu crime. Aí na nona, acho que foi 7 vezes. Na 8ª ele falou, solta e anula tudo. Manda um recado para todo mundo. Dinheiro público não é dinheiro de todos, é dinheiro de ninguém. É dinheiro de ninguém. O primeiro que pegar tá beleza. Eu termino meu comentário citando nominalmente 2 ministros. A senhora ministra, excelentíssima ministra, Aniele Franco, que está na Comissão de Empresas de Tecnologia, Alta Tecnologia de Metalurgia. Aí eu pergunto, a senhora Aniele Franco, ela manja de tecnologia de metalurgia? E o senhor Antônio Lupe, não é isso? Antônio Lupe? É, Lupe. O Lupe que era do PDT, não sei se ainda é. Carlos Lupe. Carlos Lupe. Obrigado, meu amigo. Estão ganhando 40 mil reais a mais, além do ministro. 40 com 40 dá 80. Meu filho, eu sou ministro do Tribunal de Contas da União. Meu filho pode entrar? Entra, porque eu tenho a democracia de gabinete. Fecho a porta, o iscão, bebemos e acertamos nisso. Por isso que o Brasil não vive uma democracia. Mas uma democracia não é relativa. Democracia de gabinete. O que eles falam?
Não sei. O que eles não falam no povo, isso eu tenho certeza. Não estou nem aí para o povo. O governo tem direito e é obrigado a fazer essas indicações, é bom que se diga isso. Isso aconteceu também durante o governo Bolsonaro, e as pessoas indicadas pelo presidente Bolsonaro, ele era obrigado a indicar, veja só, eram militares, muitos desses que eram muito próximos ao presidente Bolsonaro, ou pessoas que a gente via ali dentro do governo que a gente não gostava, como um que queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal e acabou indo para o Tribunal de Contas. Essa gente que impediu o presidente Bolsonaro de fazer muita reforma financiou isso tudo. Por isso que o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer tudo aquilo que ele precisava fazer, que a gente gostaria que ele fizesse, porque ele estava cercado de gente muito ruim do lado dele, que depois que o presidente Bolsonaro foi embora, sumir, essa gente vai continuar aí mamando, mamando, mamando e mamando no Estado brasileiro às nossas custas, às custas de nós, povo brasileiro. E aí, Canuto, nesse Brasil de mentira, nesse Brasil de maluquice, nesse Brasil de onde a gente não consegue entender, aliás, a gente entende muito bem, né? Mas a gente não consegue entender como os caras conseguem fazer isso na nossa cara. Ontem o governo fechou um contrato de 197 milhões com 4 agências para cuidar, literalmente, cuidar do presidente. O negócio é que teve um perfil no Twitter, um jornalista que é do antagonista, que disse que denunciou que já sabia o resultado. No final das contas, a agência é ligada, segundo esse jornalista, ao Paulo Pimenta, 197 milhões para combater fake news e melhorar a imagem do Lula nas redes sociais. Canuto, além disso, ontem nós tivemos a cara de pau, e eu vou botar o áudio, já que a gente não pode botar a imagem aqui, eu vou botar o áudio para vocês escutarem o que ele falou. O Janones vindo a público e dizendo que a rachadinha ela era voluntária. É bom lembrar que o Janones fez postagem nas redes sociais, se você entrar em qualquer rede social você vai encontrar, ele falando que no gabinete dele nunca existiu e jamais existiria rachadinha, e acusava o Flávio Bolsonaro, e etc e tal. Agora ele disse que a rachadinha é voluntária, o gabinete dele é voluntária. Não, é voluntária. Ela existe, mas as pessoas dão de bom coração e porque são parceira deles. Vou deixar vocês escutarem o que falou esse destemperado desse Janones. Deixa eu botar aqui o áudio bem alto, para vocês escutarem tudo o que ele falou num canal que tem uma audiência enorme aqui no YouTube. A gente não sabe como, mas tem. Entrou? O Gustavo? Não entrou, não. Não entrou, não. Também estou achando que... Tá, calma, então peraí. Vai entrar ainda, né? Eu já estou pronto aqui no gatilho para comentar. Pronto aqui com o sangue no olho para ir para cima e esperando aqui. Mas vocês não escutaram o áudio? O áudio não saiu para vocês? Não saiu para a gente aqui. Nada. Pessoal, nada. Não viram aí, não? Porque a gente não viu nada aqui. Nós no estúdio não viu nada. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma manobra aqui, vou botar no Twitter para a gente não sofrer com problemas de direito autorais, porque é um canal do YouTube, ele pode reclamar direito autorais. Como está no Twitter, ele não vai reclamar direito autorais. Então, peraí, deixa eu botar aqui na tela para vocês escutarem o que falou o menino aqui, o Janones. Menino, forma carinhosa de dizer, né? Forma carinhosa de dizer, porque de menino não tem nada, é um grande, grande, grande malandro. E eu não vou botar eu não vou botar a imagem dele, eu vou botar tão somente o áudio do que ele falou aqui. Espera aí rapidinho, deixa eu botar aqui certo. Assim dá para botar. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Adicionar ao palco e vamos escutar o Benino aqui. Não, vão receber um pouco a mais que os outros assessores. E eu estou lendo aqui porque eu escrevi exatamente a minha fala para eu não errar em nada. O que eu falo no áudio eu escrevi aqui em um papel. Saiu, sem querer. Vamos lá, volta. Não, vão receber um pouco a mais que os outros assessores. E eu estou lendo aqui porque eu escrevi exatamente a minha fala para eu não errar em nada. O que eu falo no áudio eu escrevi aqui em um papel à minha frente. Vão receber um pouco a mais para ajudar a pagar a dívida da campanha de prefeito. Então, não foi o Janones que contraiu a dívida. Todos contraíram dívidas, avalizaram
E assim como eu estava ganhando um pouco a mais, porque o salário de deputado é um salário muito bom, eles também ganhariam a mais, e eu esperaria que eles contribuíssem para pagar as dívidas que eles eram, contribuíssem para que a gente não ficasse devendo na praça. É isso aí que ele falou. Teve a cara de pau de justificar dessa maneira, Canuto. Não, assim, vou começar do final, né? Depois eu volto. Janones, lembra quando o Janones ele fez aquela papagaiada em 22 de dizer que ia sair candidato a presidente? Aí ele foi, um jornalista aí perguntou, ele falou alguma coisa da Argentina. Quem que é o presidente da Argentina? Ele não sabia o nome do presidente da Argentina. Não levou a colinha. Dessa vez ele está levando a colinha. Não foi ele que escreveu isso. Eu afirmo aqui, categoricamente, não precisa investigar. Foi o advogado dele que escreveu. Não foi ele, eu escrevi para esquecer. O cara não tem mais de 2 neurônios na cabeça. Um idiota desse que vive de fake news, retardado, limitado intelectualmente, foi o advogado que escreveu. Na boa, eu não sou médico. Se o meu médico falar que eu tenho que fazer, o remédio que eu tenho que tomar, eu memorizo. Se eu tiver que falar na televisão, que remédio você toma? Eu sei o nome dos remédios que eu tomo. Falou uma vez, tal, não precisa de papelzinho para mim. Agora eu tô bem, ele não é advogado. Aliás, ele tem formação jurídica. Salvo engano, o Janones tem formação jurídica, sim. Não sei se tirou a B, sei lá, se exerce a profissão. Mas foi o advogado dele que escreveu. Eu vou olhar na minha colinha exatamente o que eu falei. Quando é verdade, amigo, você simplesmente abre a boca e fala. Se você tem que levar a colinha, ou é número que você não consegue memorizar, ou desculpa, isso aí não tem nada que difícil memorizar. É a versão, é a narrativa dele que ele não pode errar uma palavra para não se comprometer e não se auto-incriminar. Por isso é que ele precisa da colinha para falar o que ele tem que dizer. E com a colinha ele falou besteira, se incriminou. Ele se incriminou. Tá? Está dizendo que o assessor ia ganhar mais para pagar a dívida de campanha? Quer dizer que ele está usando o salário do assessor para pagar a dívida de campanha dele? Sabe o nome disso? É peculato. Se ele tentou fugir da rachadinha, ele está se auto-incriminando aí, foi rachadinha. A questão não é ser voluntário ou não. A intenção de eu estou pagando mais para o cara pagar a dívida de campanha que ele contraiu, então isso não, isso é peculato. Peculato. É rachadinha. É o rachadones. Está demorando o quê para ser caçado? Está demorando o quê? Né? Quem está protegendo? O PT está protegendo porque ele solta os posts lá apoiando, né? Os petistas apoiando rachadinha. Olha, rachadinha é um problema que tem em vários partidos, tá? Não é só o Janones, não. Isso é verdade, seja dito. Isso tem na esquerda, tem no centrão, a direita deve ter, não conheço da direita, mas deve ter também. Isso aí não excluo, não. Esse negócio de rachadinha é um problema. Só que o cara é escancarado e não sabe mais nem montar a narrativa dele. Pelo amor de Deus, esse cara não tem qualificação para ser nada. Para ser limpador de estrume de elefante no zoológico. Ele não tem qualificação para isso. E está aí postando na internet, falando besteira, plantando fake news. Ele contra ele, o Alexandre de Moraes não faz nada. O que o Alexandre de Moraes faz contra o Janones? Nada. Né? Faz contra as pessoas que falam a verdade na internet. E aí, só para concluir, o que você falou anteriormente, né? Falando em coisa na internet, a agência contratada pelo governo de 197 milhões para cuidar da imagem do Lula. Oi? Com toda a militância de redação que eles têm, a intenção não é cuidar da imagem. Na boa, não é. É o pretexto. É pegar 197 milhões e colocar na mão de um petista, de uma agência ligada ao petista, portanto, na mão do petista. Tirar dinheiro. É tirar dinheiro do governo. Fazer o que já se esperava o PT a fazer. Quando vem o antagonista e fala que o resultado da licitação, da contratação é previsível, não é só o resultado da licitação. Toda a corrupção do PT era previsível. Quando o PT voltasse, toda a corrupção ia acontecer do jeito que está acontecendo. Inclusive isso. É você abrir o cofre, tirar 197 milhões e colocar na mão. É um negócio, como é que você vai apurar? É mais difícil quando você vai a uma obra, já tem superfaturamento em obra, em compra de material, compra de insumo para o hospital, compra de material de escritório para repartição pública. Em geral, a regra no Brasil é ter superfaturamento. A exceção é quando não tem, quando o preço é justo. A regra é ter. Infelizmente, a regra, o mais comum é ter. A exceção é quando não tem o superfaturamento. Ali já é difícil pegar. Imagina uma coisa abstrata, cuidar da imagem. É botar o dinheiro no bolso dele para fazer o que quiser. Vai fazer meia dúzia de postagem, vai criar um site, vai arrumar umas entrevistas, pronto. Está aí cumprido o contrato de 197 milhões para fazer isso. É isso que vai acontecer. Era previsível. Problema de fraude em licitação no Brasil existe também. É um problema, vamos dizer assim, é um problema incomum que está disseminado. É um problema. Agora, era previsível a fraude em licitação? E muito mais que isso. Toda a corrupção do PT, o seu antagonista, era previsível. Previsível. Todo mundo que fez ou que se omitiu, como esse antagonista, é responsável por isso.
A classe política, a velha política, centrão, quis tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fechou a torneira, pelo menos parte das torneiras que ele podia fechar, que estava sob a égide do Bolsonaro no governo federal, ele fechou. Faltou prefeitura, faltou governo do estado, judiciário, não fechou todas as torneiras, mas isso fez falta. Aí trouxeram o PT de volta, achando que eles iam reabrir a torneira e ia dividir um pouquinho no centrão. Malandro, vai ser malandro, vai tentar enganar o petista, tomou calote, e agora faz o L, agora fica bravinho no Congresso reclamando que o PT não liberou emenda. Olha por que o PT não libera emenda. Uma das razões, 197 milhões que poderia ser de liberação de emendas, está indo para a conta do petista. Vai, seu idiota do centrão, vai lá, tira o Bolsonaro para ficar disputando migalha que o PT joga para você. Promete um saco de milho e joga 3 carocinhos de milho para você. Ah, vota comigo que eu vou jogar mais 5 aí para você amanhã. Trouxa. Fica se humilhando, se rebaixando esse ponto de ficar pedindo milho para petista. Se fosse homem, botava logo impeachment para votar, pô. Vai, Gustavo. Essa denúncia é muito grave, tá? Do jornalista lá do antagonista. Ele fez o seguinte: o Lula empenhou 197 milhões a fim de combater fake news. Ele pagará essa fortuna a 4 agências amigas do governo e que, segundo esse jornalista, maculam o processo licitatório. Outras 20 empresas estavam disputando a licitação e muitas delas possuem mais tradição e gabarito no setor público dos que estas que venceram. E para provar essa acusação, um dos autores da denúncia, o jornalista Wilson Lima, de O Antagonista, publicou, na terça-feira, dia 23, uma mensagem cifrada em seu perfil lá no Twitter. Ele botou assim, menos PP, né, 2 P's maiúsculos, igual AD, maiúsculo, mais M maiúsculo, mais BR, escreveu plus, mais US. AD significa área de comunicação, conhecida pela estreita relação com Otávio Antunes, que é marqueteiro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. US significa usina digital, associada a Sidônio Palmeira, marqueteiro do Lula na última campanha política e que se juntou ao governo petista para buscar uma solução para o desgaste da imagem do Lula. BR Plus se refere à empresa BR+, sinal de mais, que integra o consórcio vencedor BR Itaú junto a Digi Itaú, muito próxima dos deputados federais Lindenberg Farias e Gleisi Hoffmann, inclusive, que são namorados, que é a presidente nacional do partido. O M representa a agência Moringa L2W3, a preferida do ministro da Secretaria de Comunicação Social de Lula, a SECOM, Paulo Pimenta, e o PP o representa nessa publicação feita por esse jornalista. O veículo de imprensa conclui ainda, ao denunciar mais um fato grave, em meio a tantos envolvendo Lula e seus asseclas, que, abre aspas, se o objetivo do contrato é de fato combater a fake news, essa história começa muito mal contada, fecha aspas, foi o que disse lá o rapaz do antagonista. Aí, André, a gente está falando isso e eu remeto a tudo aquilo que nós estamos mostrando durante um tempo e aquilo que nós sabíamos até antes da eleição. O Lula seria usado como cavalo de Troia e a turma que queria o Alckmin, que queria os limpinhos e não queria o Bolsonaro, entraram na campanha do Lula com o pensamento de puxar o tapete. E a forma de puxar o tapete é falando de corrupção, má gestão, etc. e tal. O Estadão, depois das manifestações, veio e fez aquele editorial que parecia ter vindo de um livro de mentira. Não existe ditadura no Brasil, blá, 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 blá. Só que o Estadão já tem editorial hoje. E qual é o editorial do Estadão? Lula quer gastar à vontade e acha que gasto é investimento. Fala da despesa, fala do dinheiro mal gastado. O Lula, por sua vez, por conta do dinheiro, está indo agora ao STF para poder questionar a questão lá do corte, né? Do dinheiro que ia para os municípios e que foi vetado, né? Que foi cortado e eles vão derrubar esse veto, né? O Lula agora está reclamando disso. O Arthur Lira, por sua vez, pediu desculpas, fez meia-culpa, pegou 5 bilhões aí de mais emendas e parece que fez um aceno ao Lula.
ele disse que o STF passou a legislar, que a Corte agora passou a legislar, depois de ter colocado 5 bilhões de emenda no bolso e de ter ido para a votação. Enfim, André, votação dos vetos. A disputa de poder está na nossa cara, só não vê quem não quer, né? Quem acha que o lado de lá está todo mundo de mão dada, não está não, né? É um enfiando a faca no outro, puxando o tapete do outro e traindo o outro. Ora com um, ora com o outro, né? Eu não posso perder o meu perfil de um pouco de professor e explicar para a nossa audiência. Tem coisas que às vezes a gente precisa aclarar para que ele possa ter uma opinião mais abalizada, para quando ele conversar com o otário do amigo dele esquerdista, ele explica para ele. Tá? Que a gente sabe que o establishment, que o centrão só pensa em apropriar de dinheiro público, a gente já sabe. Isso é um fato que a gente já sabe. Ponto. Agora, primeiro, com relação ao Janones, um comentário. O problema não é o que o Janones falou, e o problema maior não é a rachadinha. Olha o que eu vou te falar agora. O problema não é ele fazer rachadinha. O problema não é ele ter roubado. O problema é o que está na mente dele e do povo brasileiro. Ele acha normal isso. A gente está tão longe de uma democracia verdadeira que esses políticos que aí estão, não todos, evidentemente, sem generalizar, eles acham normal se associar à verba pública. Olha, eu gastei um pouquinho mais, meu salário é um pouquinho melhor, mas eu tive que investir na campanha, ele ganha 8 mil e me dá 3 mil. Ele acha isso normal. O problema é quando eu acho isso normal. Como eu tive 60 milhões de brasileiros que acham normal, tá tudo bem, os compatriotas devolverem 8 bilhões para a Petrobras e o processo foi anulado e todo mundo esqueceu o dinheiro roubado. Não, ele não sabia de nada. Então, as pessoas acham normal isso. Então, não dá para entender. Não dá para entender. Me preocupo com o brasileiro. Sabe por quê? Que enquanto o brasileiro tiver esse pensamento, o Brasil não vai mudar nunca. Esse imperador da mentira agora, ele está fazendo um projeto agora, no arcabouço fiscal, que está sendo regulamentado agora, ele está vendo o seguinte, vão colocar alíquota zero para arroz, feijão, farofa, ovo. Ele vai fazer esse discurso por mais um ano. Olha, o arroz baixou, e vai baixar, claro. Ele vai tirar a alíquota, o arroz vai baixar, mas vai subir tudo. Mas o arroz vai baixar, ele vai ficar um ano falando do diabo do arroz. Ai, André, mas será que você não come arroz? Não, babaca. Isso é uma cortina de fumaça. Ele vai dizer que a cesta básica diminuiu e vai aumentar muito mais a classe média que dá emprego para essas pessoas, dependendo do estado. Só que a gente está vendo lá na frente e a gente sabe que você tem uma massa de imbecis que vão ficar felizes com isso. Você está vendo lá na frente, pensa em fazer análise das coisas, mas tem gente que nem alcança o que você está falando. Isso é muito triste, porque eu sou brasileiro. Entendeu? Então, qual é o problema? É projeto de manutenção de poder. Outra para a nossa audiência entender. Eu lembro que antes do governo, desculpe, Império da Mentira, tomar posse, um amigo meu, um grande amigo meu, uma cabeça muito boa, disse, André, ele trabalha na Petrobras. Falei, André, eu tenho uma absoluta convicção que no primeiro dia que ele entrar, os contratos publicitários na Petrobras vão aumentar em muito. Aí eu entendo por quê. Entenda, audiência. A lei de lavagem de dinheiro, ela fala o seguinte, qualquer transação que envolva obra de arte, eu tenho que ficar em cima. Por quê? Por que você está comparando obra de arte? Porque obra de arte, um quadro da Mona Lisa, ela vale R$1 trilhão. Então, eu posso lavar muito dinheiro com obra. Por que eu estou falando isso? Porque não dá para você aferir a obra de arte. Quanto é que vale a Mona Lisa? Ah, para mim, isso é babaquice, vale R$1.000. Não, cara, vale R$1 trilhão. O que eu estou dizendo é que na campanha publicitária é fácil você desviar dinheiro, que eu faço um projetinho de 10 páginas, mas como eu sou o André da W Brasil, não, aliás, esquece a empresa. Estou brincando que é uma empresa publicitária. Estou falando da empresa. Qualquer empresa que preste serviço publicitário, ela pode cobrar R$1 trilhão, fazer 10 páginas e dividir dinheiro para todo mundo. Quer ver um outro que vos fala? O cara que abaixo aqui, ó, ele é advogado e eu também, Gustavo Bacharel em Direito, contratos de honorários advocatícios também servem para lavar dinheiro. Olha, meu honorário é R$1 bilhão, porque eu sou o Alex Canuto. Aí o cara devolve dinheiro para a pessoa. Você lava dinheiro fácil. Eu estou tentando explicar para a nossa audiência. Entendeu? Por isso que contrato publicitário é mole lavar dinheiro. Bota os filhos em salário de 90 mil, lava o dinheiro à vontade, desvio a dar com pau, o Supremo deu uma forcinha, podendo botar os presidentes das estatais, meus amigos, não é isso?
E o pior, eu te pergunto, se ele está botando 191 milhões só em campanha do governo, tem que ver quanto tempo esse contrato demora. Fez licitação? Licitação foi a jato. Quais empresas que venceram? As vinculadas ao governo e as pessoas vinculadas ao governo. Isso seria abuso de poder nas eleições daqui a um ano, daqui a 6 meses? Será que isso não vai ser abuso do poder, não? Entendeu? As pessoas que estiverem vinculadas com essa verba devem ser caçadas? Eu duvido que alguém venha falar isso. Vão falar do abuso de poder nas igrejas, vão falar de abuso de poder quando impulsiona na internet, vão falar de abuso de poder quando falarem fake news, mas não vão falar de abuso de poder político quando eu uso a máquina pública em campanhas publicitárias para ajudar os meus candidatos. Está claro para mim, gostaria que estivesse claro para todo mundo. Eu encerrei a enquete porque é tão óbvia, né? Está aqui o resultado: os alimentos aumentaram em todo o país. Onde você vive, aumentou. A opção era muito, medianamente ou pouco. E claro que todo mundo votou muito, porque a gente já fez aqui, né? Você no chat aí já colocou o preço que está, o preço absurdo que as coisas estão nas suas cidades. Quem quiser pode colocar aí. Quem foi essa semana no mercado e viu alguma coisa com preço absurdo, coloca aí no chat. Mas eu lancei outra enquete. E a enquete que eu lancei agora é a seguinte: a plataforma Rumble entregará provas ao Congresso norte-americano de abusos de poder no Brasil? Eu quero saber se você acha que sim ou não, porque esse é o nosso assunto de agora, né, Canuto? O Rumble foi notificado pelo Congresso americano a fornecer, foi intimado, né, a fornecer decisões do TSE e STF contra a plataforma. Os norte-americanos querem mais informações sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a derrubada de perfis nas redes sociais. É aquele comitê judiciário da Câmara dos Estados Unidos que intimou. Canuto, o Rumble foi a plataforma X e escreveu o seguinte: o Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Fecha aspas. Cumpriremos a intimação que solicita informações sobre ordens do Superior Tribunal Federal do Brasil. É bom lembrar que o Rumble está fora do Brasil, né? O CEO disse o seguinte, CEO do Rumble: a Rumble é a única empresa com grande escala que defende a liberdade de expressão e os valores norte-americanos. É meu desejo que um dia as grandes empresas de tecnologia se juntem a nós nessa luta e respondam como estamos fazendo. Esse é o dia em que todos ganharão. Continuarei a dar o exemplo até esse dia chegar. E ele falou isso porque ele saiu do Brasil. Abre aspas. Não serei intimidado pelas agências de governo. Eita ferro, tá ruim minha vista. Não serei intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble. Foi o que ele escreveu quando o Rumble saiu do Brasil. E aí, Canuto, a gente terá uma escalada nesse assunto. A imprensa, obviamente, faz silêncio, finge que nada está acontecendo, mas esse é um fato para lá de relevante, né? Porque agora não é só mais o milionário mimado do Twitter, o Elon Musk, o milionário mimado, o bilionário mimado que fazia bullying na escola. Agora a gente tem uma segunda plataforma, né? Gustavo, é a notícia que não quer ser dada, né? Que a imprensa não quer dar essa notícia de que lá nos Estados Unidos está agora tendo uma pressão em cima do STF daqui, em cima do Xandão. Ele vai ter que responder lá nos Estados Unidos, talvez não responda, não sei qual vai ser a atitude dele, mas por que isso acontece? Que lá nos Estados Unidos não tem Xandão, lá não tem STF, lá tem uma Suprema Corte, sim, de verdade. Não que lá nos Estados Unidos não tenham pessoas querendo ser um Xandão, né, querendo fazer tudo que ele faz. É que lá as instituições são fortes. Só um minutinho, Canuto. Essa foi a nossa capa censurada, tá? Você vai ver na nossa transmissão uma capa diferente, porque essa capa aqui ela foi censurada pela plataforma. Voltou a capa anterior, teve gente que viu essa capa, foi até uma parte só, tá? Talvez a pessoa esteja usando VPN, de repente a pessoa usando VPN conseguiu ver a capa original, né? Coisa simples, ou por VPN, ou quem clicou antes do YouTube tirar a capa. Se você clicou antes do YouTube tirar a capa, você viu a capa no original. Agora não é mais essa capa, a gente mudou a capa, eu vou botar na tela já a capa que a gente está usando agora. Mas vai lá, você colocou uma segunda vez, eles derrubaram uma segunda vez? Não.
Essa foi a capa original que eles derrubaram. Eu vou botar agora a capa que está. Tem muita gente que não sabe que capa a gente botou, porque já estava assistindo o jornal e não saiu para ver a capa. Então, vou botar aqui para as pessoas saberem. Tá. É impressionante. Hoje, inclusive, você vê que a audiência caiu aqui no programa. Com certeza foi a capa. Com certeza a pessoa viu o que é isso, não se interessou. A pessoa acostumada a ver o nosso padrão de marketing todo dia, o estilo, todo o poder, talvez viu aquela imagem e passou reto. Não é o todo poder e pronto. Não, caiu simplesmente porque eles entregaram ainda menos o que a gente claro, hoje. Ainda menos. Foi censurado, caiu no algoritmo, censura. Então, reduz, põe mais ainda na bolha. Hoje vai ser um dia que a gente precisa de mais esforço ainda para quebrar a bolha, né? Mais esforço. Essa é a capa que nós estamos agora. Quem entrar agora, quem for ver a nossa transmissão, vai ver essa capa aí. A gente botou lá. Nossa capa foi censurada pela plataforma de vídeo. Porque como a gente está transmitindo no X, não seria justo eu botar isso daí, porque as pessoas vão achar que o Twitter foi quem censurou, e não foi a plataforma de vídeo. Mas vai lá, Canuto, continua, por favor. Mas e não foi porque você colocou o logo do Rumble, que é concorrente. Não foi por isso, não. Foi questão política. Então, a gente pode ter certeza que a questão... Eu sei que a gente colocou e foi censurado. É isso. Então, até perdi o assunto. Ele estava a notificação do Rumble. A notificação do Rumble. A intimação, não é notificação, tá? Não é um convite. Eles estão intimados por uma Câmara, essa Câmara que é do Congresso americano, da Câmara dos Deputados. Essa Câmara existe lá, como é que eu vou dizer? Essa comissão existe lá desde 1800 e alguma coisa. Não é qualquer coisinha, não, tá? Antes que as pessoas gostem de dizer que porque ela é presidida por um deputado republicano e etc e tal. É presidida, sim, por um deputado republicano e ela existe há mais de 130, 140 anos dentro do Congresso americano. O Congresso lá também, o Congresso brasileiro tem 200 anos também, desde a independência, mas o deles tem um pouquinho até mais. E lá a instituição é forte. Lá você tem uma Suprema Corte que, por mais que alguém tente ser um Xandão nos Estados Unidos, não vai conseguir. Porque lá tem lei sendo aplicada, a instituição forte, e não se deixa ter um Xandão cometendo todos esses abusos. Você não vê na história americana, não vê desde a independência, você não vê nada, não vê ditador, não vê Getúlio Vargas ditador, não vê Xandão ditador, não vê nada disso. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem esse déficit ainda de institucionalidade, e os atuais, por exemplo, parte dos ministros do STF, como Xandão, Barroso, são um empecilho à consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, porque eles são antítese da democracia, a antítese do fortalecimento das instituições. O Alexandre de Moraes não quer fortalecer instituições, nada, quer fortalecer ele, é o poder dele, não é das instituições, não é em defesa do Estado Democrático de Direito, é em defesa dele, do poder dele, não é o Estado Democrático de Direito. Agora vai ter que se ver lá nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil a gente não consegue aplicar a lei, não consegue ter um devido processo legal de forma imparcial, de forma neutra, de forma republicana, de forma legítima. Não conseguimos ter isso no judiciário, não conseguimos ter no executivo uma gestão focada no povo, e sim no interesse do partido, no interesse de Foro de São Paulo, no interesse do projeto de poder comunista, globalista, internacional. Né? O parlamento está mais preocupado com a emenda para satisfazer a necessidade imediata ali de alimentar a base eleitoral da maioria dos parlamentares. Vai vir a ajuda dos Estados Unidos, mexeram com um cachorro grande. Agora o processo, ainda que esteja no Congresso americano, não está no judiciário. Pode ser que tenha coisa no judiciário americano também, mas esse está no parlamento americano. Agora o parlamento está investigando, o Rumble deve falar tudo, olha, sair do Brasil porque veio essa ordem do Alexandre de Moraes, assim como o Twitter, através do Elon Musk, soltou muita coisa, montou aquele relatório de 500 páginas, agora vai vir o Rumble. O Rumble vai soltar sim, acho que ninguém vai segurar. Alexandre de Moraes não segura Rumble, não. Ninguém segura. Não censuraram, não sacanearam, está aqui a prova de que fomos sacaneados. Vai expor mais uma vez. É o Brasil passando vergonha diante do mundo. Não conseguimos ter aqui uma democracia. Não conseguimos ter, sabe? É uma democracia frágil, não tem contagem pública de votos no Brasil, não dá para confiar no que o STF fala, no que divulga, de resultados que eles divulgam, não dá para confiar nos julgamentos, que esses juízes aí não são imparciais, não são neutros, eles vestem a camisa de um dos times, como o Barroso faz, sabe? Agora estão passando vergonha. Eu falava que passava vergonha com o Bolsonaro. O Bolsonaro era vacinado em qualquer país do mundo que ele fosse, tinha gente lá apoiando. O Lula não pode ir para Portugal agora, porque ele foi vaiado na primeira vez e não vai a segunda vez para Portugal. Esse é o nível que nós estamos definindo o nível que nós chegamos perante o mundo. É o Brasil passando vergonha, esse pessoal fazendo o Brasil passar vergonha, o que já era esperado.
né? E aí, para concluir, até acrescentando uma coisa que eu esqueci de falar, assim, impressionando na pergunta anterior, o negócio dos 197 milhões repassados para a agência de publicidade ligada ao deputado petista Paulo Pimenta, né? Sabia que é pedra cantada, que ia acontecer de novo. Isso é o novo mensalão. O mensalão foi isso. Quem não se lembra do Marcos Valério, que era dono de agência de publicidade? Era dinheiro repassado para a agência de publicidade do Marcos Valério e a partir daí distribuía-se o mensalão. É a cara de pau, tanto que é a redição do mensalão, gente. Dinheiro para a agência de publicidade. Com licitação suspeita ou sem licitação, com dispensa de licitação. Reedição do mensalão e reedição da vergonha internacional. O Petrolão já foi o campeão, o maior escândalo de corrupção do mundo. Do mundo. Agora está em gestação o novo mensalão 2.0, que parece que a intenção, o objetivo do PT, acho que é superar o Petrolão, né? E depois gozar da nossa cara. Tirar sarro da cara de todo mundo. Aqui voltamos e fizemos uma coisa ainda maior que o Petrolão, seus trouxas. Seus trouxas. Parlamentar do Centrão ficou esperando liberação de emenda, pingar 2 carocinhos de milho ali na horta dele, ficou esperando isso aí, não votou impeachment? Trouxa. Vai fazer papel de trouxa ao quadrado. Trouxa. Parlamentar do Centrão é trouxa. Além de corrupto, é trouxa. Essa é a palavra. Vai, Gustavo. Está aqui o pessoal botando o custo, né? Os valores dos alimentos. É a caristia, meus amigos. É essa palavra. Tem muito jovem que adora falar aí da esquerda, defender a esquerda, que nem sabe o que significa caristia. Não conhecer essa palavra, agora eles vão conhecer na marra. André, vejam só como é que estão as coisas, né? Democracia no Brasil está morrendo em plena luz do dia. Quem falou isso foi o Wall Street Journal. O caso Twitter Files Brasil tem provocado reações no exterior. A jornalista Maria Anastasia O'Grady fez críticas contundentes ao Brasil, afirmando que o que está ocorrendo atualmente é uma luta entre um tribunal superior politizado e os críticos do presidente de esquerda. O'Grady citou ainda o embate entre o bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes e a resistência do dono do X em seguir cumprindo ordens judiciais consideradas arbitrárias para bloquear perfis de usuários com base em opiniões, críticas ou posicionamentos políticos. Abre aspas. Este caso não tem nada a ver com conter o domínio das grandes tecnologias ou reduzir os riscos para a democracia, ou mesmo proteger as crianças das redes sociais. Esta é uma luta entre um Supremo Tribunal politizado e os críticos do presidente Lula, diz o texto. O jornal também alerta os americanos para a perseguição política que acontece no Brasil há pelo menos 4 anos, mencionando que opositores da esquerda tiveram suas contas bloqueadas, e muitos precisaram fugir do país para escapar da censura e do risco da prisão. Abre aspas mais uma vez. Nos últimos anos, os críticos de Lula tiveram as suas contas bancárias congeladas e os registros financeiros intimados. Alguns fugiram para o exílio, onde souberam que os seus passaportes foram cancelados. Questionar a legitimidade da vitória eleitoral de Lula levou alguns à prisão. O denominador comum tem sido a falta do devido processo legal, é o que enfatiza a jornalista. Ela fala mais, ela diz o seguinte: o Tribunal Eleitoral instruiu cada vez mais as plataformas a bloquearem a liberdade de expressão e ordenou que o YouTube desmonetizasse 4 canais brasileiros com grande número de seguidores. Isso também aprovou uma resolução concedendo-se o poder de policiar a internet. O TSE instruiu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube a removerem conteúdos que desaprovava. E isso aconteceu com todos nós sabemos, essa jornalista do Wall Street Journal disse isso. Mas eu quero saber o que vai acontecer com esse jornalista que falou isso aqui. Como Moraes pode ser relator de caso em que é vítima? O Supremo tem que tomar cuidado com isso. O Moraes é a vítima desse caso. Como é que ele vai ser o relator? Ele ainda disse mais. Esse é um dos problemas porque há muito tempo o Supremo Tribunal Federal está confundindo ataques pessoais com ataque à instituição. O caso de Roma é exemplar nisso. O ministro diz que foi atacado por uma pessoa e vira um caso de segurança nacional. Não tem nenhum sentido. Precisamos voltar ao trilho da normalidade da democracia. Estamos tentando fazer, numa democracia, um controle que só as ditaduras fazem.
tem que haver uma diferença do que é um ataque à instituição, ataque criminal, calúnia, difamação e o que é um comentário de quem é contra o governo ou discorda de alguma ação da corte. Quem falou isso tudo foi o Merval Pereira. E ele ainda escreveu uma coluna no jornal O Globo dizendo o seguinte: medidas ditatoriais não cabem numa democracia. Será que o Merval Pereira corre risco do Uber Black bater à sua porta, André? Ou na porta da Academia Brasileira de Letras, já que ele é um imortal? Assim, vamos lá. André, o que está acontecendo? Para a pessoa entender o cenário. Porque às vezes a pessoa fica dando opinião sem já saber... Já que está tudo caro, André, desculpa, já que está tudo caro, descasca esse abacaxi caro com bastante cuidado. A R$20 aqui, aquele que vem do Espírito Santo, que é uma delícia. Olha só, estava 10. 100% de aumento. O que está acontecendo? Houve uma instituição, que é o Supremo, determinou para uma pessoa privada lá nos Estados Unidos o seguinte: faça isso. Poder público, numa pessoa privada, numa empresa privada lá fora. O cara lá fora, ele falou o seguinte: olha, eu não vou ficar conversando Alexandre Moraes e Elon Musk. Eu vou comunicar também o órgão público, é o nosso Congresso Nacional aqui nos Estados Unidos. Aí ele externalizou o que está acontecendo. Agora a comunicação é poder público Brasil, poder público Estados Unidos. E quais são os pontos principais que o Congresso está falando? Para a gente entender, gente. Senão não fica... Entenda. Primeiro ponto que o Congresso está falando é o seguinte: olha só. Essas pessoas que estão sendo investigadas, elas estão sofrendo restrições nos seus direitos fundamentais só embasado em inquérito policial? Isso é constitucional para você? Primeira pergunta. Olha, para que eu restrinja o direito do Gustavo, por exemplo, tem que ter um processo judicial e não um inquérito policial. É a primeira pergunta que ele está fazendo. Beleza? É isso mesmo, senhor Supremo Tribunal Federal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se essa restrição está embasada em leis, qual a lei que diz o que é fake news, desordem informacional e desinformação? Qual é a lei para que nós, Congresso, possamos saber? Segunda pergunta. Qual é a terceira pergunta? Havendo leis, existe lei? Eu quero saber se essa lei está adequada com a nossa lei. Porque se a lei brasileira não estiver adequada com a lei americana, eu vou dizer para o Elon Musk não cumprir. Já que a tua lei fala uma coisa que não tem nada a ver com a nossa, como, por exemplo, mandar cumprir que uma mulher seja empurrada lá no Irã, porque ela foi adúltera. Adúltera no Irã se mata? Sim. E aqui no Brasil? Nos Estados Unidos? Não, então não vamos cumprir. É a terceira pergunta. Qual é a quarta pergunta? Senhor Supremo Tribunal Federal, se as suas ordens judiciais estão embasadas em leis, por que o senhor falou que a internet é terra sem lei? Se você está dizendo que a internet é terra sem lei, como é que você está fundamentando as suas decisões se não há lei? Eu não estou compreendendo. O senhor poderia me explicar? Congresso Nacional americano pedindo para o Supremo. Quinta pergunta. Se o senhor está restringindo direitos fundamentais de alguém, embasados na lei, não basta embasar em lei. Quais os fatos que serviram de base para a sua decisão? Por gentileza, seria a quinta pergunta. Sexta pergunta. As suas medidas esbarram numa eventual censura? Qual seria a diferença de banir um site com relação à censura? Seria a sexta pergunta. Me explique por que não é censura, haja vista que o Brasil vive numa democracia. 7. Senhor ministro Supremo Tribunal Federal, essa restrição de sites que ocorreram em 2022 sofreu um desequilíbrio eleitoral nas eleições presidenciais e governamentais? Porque eu estou vendo aqui os sites que foram restringidos. Realmente tem 3 sites de esquerda, mas tem 3 bilhões de sites de direita. Não deu para... 3 bilhões é um eufemismo. Eufemismo não, é uma hipérbole, que é exagero. É uma outra pergunta. 8ª pergunta, agora para o senhor ministro Alexandre Moraes. Senhor ministro Alexandre Moraes, se nas suas fundamentações o senhor diz que o senhor é vítima, no Brasil é normal que uma vítima seja o instaurador do inquérito, o investigador e o julgador?
A gente quer saber se isso é normal, para a gente poder tomar nossas decisões. E, por último, olha só, nos Estados Unidos e no Brasil eu sei que os instrumentos de trabalho de alguém são impenhoráveis. Por exemplo, a broca de um dentista, ainda que o dentista esteja devendo um montão de dinheiro para alguém, eu não posso penhorar a broca do dentista, porque se eu penhorar a broca do dentista para pagar o devedor, eu não consigo trabalhar. Então ele vai pagar de qualquer outra forma que não seja a broca do dentista. Nessas restrições que o Supremo Tribunal Federal fez alguns donos de sites, eles ganhavam dinheiro e a vida com esses sites? Então o senhor, de alguma forma, descumpriu a legislação da impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho? Eu acho bacana informar a população, a nossa audiência. São 9 perguntinhas. Por favor, me responda. Entendeu? Não vou responder porque eu estou acima da lei. Tudo bem, não tem problema. Estão recebendo isso formalmente. O que é interessante, que não é o Elon Musk que está fazendo. Não é, como é que fala? Elon Musk, que é um vagabundo. Você lembra aquele deputado federal, pelo PT, evidente, pelo PT. Elon Musk é um vagabundo. O outro falou que é um menino mimado. O senador da República, Randolfo Rodrigues, falou que ele é um menino mimado, lançador de foguete. Esse Zé Mané, lançador de foguete, mimadinho, querendo atacar a democracia. Então você vê claramente isso. Se o ideal seria que as pessoas anotassem e colocassem na internet. Senhor Supremo, responda essas perguntas para a gente. Novamente, fique muito claro. Eu não estou fazendo ataque às instituições que a Globo adora falar. A Globo está misturando de maneira proposital uma crítica a um ataque. Não estou atacando ninguém. Eu tenho uma coisa que na minha cabeça, tem muito na minha cabeça, que é a chamada dúvida razoável. Há dúvida com relação a isso? Há dúvida, sim. Posso ser respondido, por gentileza? Por favor, como cidadão, a diferença que o André está perguntando, eu acho que as perguntas do Canuto também, acho que ele deve ter, inclusive, muito mais outras perguntas. O Gustavo também desesperado. Agora, quem está perguntando é o Congresso norte-americano, para que ele tome as medidas cabíveis lá no plano dele. E só para fechar, tem gente querendo, o AGU, o Bessias, está avaliando se ele vai ou não entrar com uma ação judicial para banir o Twitter no Brasil. Agora, só para fechar, Gustavo, desculpa que eu anotei aqui, eu acho que banir o Twitter é normal, tá? Eu vou ser sincero agora. Já viu que tem deboche. Existem países altamente democráticos que também baniram o Twitter no Brasil. Então tá tudo bem, eu acho que é democrático. Sabe quais os países, audiência? Vou falar para vocês. País que o Twitter está banido. E o AGU quer fazer isso. Advogado-Geral da União do Império da Mentira. China, Mianmar, Irã, Coreia do Norte, Rússia, Turcomequistão. São países com democracias pungentes. No Irã, é pungente. Coreia do Norte, democracia pra cacete. Eu estou botando mais uma aqui. Estou botando aqui do lado o DR, que é Brasil, e um ponto de interrogação. É esse o governo que chamam que é o governo do amor, e eu chamo Império da Mentira, Império Comunista da Mentira. E está aqui a mensagem do nosso querido Sérgio, que está sempre conosco. Senhores, não assistirei mais as transmissões pelo YouTube. Agora tudo pelo X. Estão acontecendo travamentos e outras coisas em outros canais também. Pois é, a gente tem que se preparar. É preciso que você, que usa as redes sociais, entenda que daqui até o período eleitoral, muita coisa vai acontecer. Não tenham dúvidas disso. Muita coisa vai acontecer. Hoje, essa é uma pesquisa. O Trump está muito à frente do Biden, mas a gente precisa botar as barbas de molho, porque, efetivamente, depois de tudo que nós tivemos na última eleição norte-americana, eles simplesmente não perderão essas eleições no voto de forma simples, ordeira, pacífica, etc. e tal. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos ver o que vem pela frente. Canuto, quer acrescentar algo mais? Não, é só isso. Nos Estados Unidos não tem uma eletrônica, mas lá também cada estado tem o seu tipo de sacanagem. Quem não viu na eleição de 2020 lá, até o voto pelo correio. Eu não sei qual que é pior. Aí tinha estado que tinha lá 10 milhões de eleitores cadastrados para votar, a apuração contabilizava 12 milhões de votos. De onde apareceu mais 2? Né? Teve tudo isso na eleição americana. Então, realmente, que o povo americano, que lá é mais ou menos como aqui,
Olha os comícios do Trump, da de 2020, né? E olha agora o do Biden. Tem um famoso lá que ele está num ginásio lotado. Ele fala, eles ficam fechando a câmera em mim, a CNN deles lá, mostra o ginásio, turn the camera, see, show how many people come to this rally. Tem esse famoso mandando e o cara não vira a câmera para mostrar as pessoas. E o comício do Biden vazio, tudo vazio onde ele passava. E a mídia querendo vender o Biden como se fosse popular. Lembra o Brasil isso? Lembra a Nárnia, o que acontece aqui em Nárnia, né? Um cara que não pode sair na rua, ele só é ovacionado no Complexo do Alemão ou no presídio. E o outro, qualquer lugar onde ele vai, tem aquela multidão que a velha mídia, não mostra. E quando mostra, são os bolsonaristas. Aí vem com as estatísticas, só tinha 32 mil pessoas em Copacabana, só tinha 170 mil na Paulista. Aí vem com essas estatísticas científicas, blá, 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 que todo mundo está vendo. Existe, parece a ciência estatística e existe a verdade. Né? Existe o resultado eleitoral divulgado, seja pelo TSE aqui, seja pelo justiça americana, e existe o que a gente vê na rua e que vê na internet. Né? E é isso, né, Gustavo? Hoje nós estamos com um Shadowban violento, até mais do que a média. Mesmo assim, fizemos o programa, não deixamos de fazer aqui, não vamos deixar, mesmo com o Shadowban, não adianta. E você falou bem do Twitter, acho que na medida em que as pessoas forem migrando para lá, a audiência ainda é maior aqui do que lá, já tem pouca gente no Twitter. Mas à medida que as pessoas forem assistindo por lá, pelo Twitter, isso aqui vai ficar obsoleto, né? E lembrar que o Elon Musk lançou essa semana, né, o projeto, já tinha falado sobre isso, o projeto do X, que vai transmitir vídeo também. É uma plataforma que será... O Twitter vai se transformar nessa plataforma igualzinho o YouTube. Para isso, são necessárias algumas medidas, é necessário que a própria plataforma acerte no alvo, vamos dizer assim, né, remunere melhor do que o próprio YouTube, faça com que as pessoas tenham acesso gratuito. No Brasil, mais de 90% dos aparelhos de celular são pré-pagos e as pessoas usam as plataformas porque elas têm acesso gratuito. É preciso que o X entregue tudo isso. Se ele conseguir fazer tudo isso, eu não tenho dúvidas de que vai ser mais um sucesso. Quero agradecer a presença do professor André, do Alex Canuto, você que nos acompanhou no dia de hoje. Mais tarde nós temos o Jornal da Noite no Aliados. Quem puder, não se esqueça não, revisto.com.br, assine a revista, é uma forma que você tem de nos ajudar. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Para quem não acha a transmissão no Twitter, volto a lembrar, a gente sempre abre a transmissão falando, não é no Twitter do Todo Poder Emana do Povo, porque o Todo Poder Emana do Povo não tem Twitter. É no Twitter do Aliados Brasil Oficial. Pois não, André? Beleza, é só para fechar, já estou fazendo um compromisso com a nossa audiência. Se eu vou falar uma frase citando um autor para a gente poder pensar, e hoje eu vou citar a frase de um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Sowell. Eu falei isso ontem, a audiência gostou do Jornal da Noite, vou fazer aqui agora a mesma frase e vou sempre falar uma frase para a nossa audiência. Thomas Sowell, olha o que ele fala. A liberdade custou muito sangue e agonia para ser abandonada ao preço barato da retórica. Fecha aspas. Sempre uma frase para a gente poder pensar. Thomas Sowell, gosto muito dele. Abração para a nossa audiência. É isso. Canuto, tem uma frase também para citar? Rápido. Não tem não, nenhuma? Sempre tem várias, mas eu guardo para amanhã. Amanhã eu cito outras frases, venho com números mais precisos do que hoje. Amanhã eu faço tudo isso. Então, eu vou citar um tweet do professor Olavo de Carvalho, não lembro a data, que ele diz o seguinte: não adianta querer de Deus aquilo que Deus quer que você faça. É isso. Deus sabe de tudo, Deus nos dá as forças para que nós tomemos as atitudes através do nosso livre-arbítrio. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus para resolver nossos problemas. Nós é que resolvemos os nossos problemas com a graça de Deus. Grande abraço a todos, uma quinta-feira abençoada. Tchau, tchau.